Olá, pessoal. Eu sou a doutora Dani Galdino, sou enfermeira integrativa, especialista na saúde da mulher, e eu trouxe hoje para vocês o primeiro módulo do ambulatório de teleenfermagem. Esse primeiro módulo, nós vamos conhecer as normas regulamentadoras de teleenfermagem. Eu vou apresentar para vocês as principais informações, vou dispor esse slide na parte dos materiais complementares do curso, bem como também os artigos que estão inseridos e que foram utilizados nas aulas, e um e-book também para que vocês possam estar dispondo aí de mais um material para poder estar acompanhando o conteúdo. Bom, então vamos dar início à aula. Inicialmente, vamos começar aí com a questão da telesaúde. A telesaúde, pessoal, é um termo que já vem sendo utilizado desde 1950. Então, por vezes a gente pensa assim, nossa, teleenfermagem, telesaúde, telemedicina, são termos atuais, mas de certa forma vocês estão equivocados, vamos dizer assim. Porque desde 1950 ocorreu a primeira referência em relação à telesaúde, em que as imagens radiológicas elas foram transmitidas por um telefone lá nos Estados Unidos. Então, a partir dessa década, foi possível ter avanços em relação à comunicação pelos telefones, certo? Em relação aos diagnósticos, a questões relacionadas à medicina. Claro que uma consulta ainda não era possível, como hoje, né? A gente consegue estar proporcionando uma consulta por videochamada com o nosso paciente ou no WhatsApp mandando mensagens de orientações. Naquela época ainda estava engatinhando, mas sabe-se que não é um termo, não é um assunto tão atual. Bom, o atendimento presencial, ele nunca será substituído. Isso eu retirei de um artigo e ele também estará disponível aí nos materiais complementares, mas quando vocês receberem o material do slide em PDF, basta vocês clicarem aqui onde está inserido artigo, certo? Que vocês irão receber o material, né, via site ali para vocês poderem estarem lendo. Bom, novamente voltando aqui, o atendimento presencial nunca será substituído. Essa frase aqui, só de início, segundo o Bowser et al. 2020, destaca que não importa os avanços que tivermos em relação à telesaúde, um atendimento presencial é essencial, de fato. E eu vou chamar a atenção aqui de vocês em relação a isso, porque muitas das vezes nós deixamos de atender um consultório online porque acreditamos que o presencial é melhor. A gente consegue estar executando todos os nossos procedimentos ali, né, cabíveis à nossa profissão. Mas, de certa forma, temos que pensar o seguinte: ok, o atendimento presencial são feitos procedimentos ali que no online não é possível, mas no online nós conseguimos fazer muitas coisas também, certo? Muitos procedimentos. E claro que um auxilia o outro. Por vezes você pode estar chegando no seu consultório e exercendo ali a parte mais técnica, né, do seu atendimento, enquanto que dias antes você pode ter oferecido para o seu paciente um atendimento online, pode ter realizado anamnese, pode ter feito perguntas, entendido a situação clínica do seu paciente, já montando um plano terapêutico para ele, para depois no atendimento presencial você apenas complementar ali com as coisas que realmente envolvem, principalmente o exame físico, né? Que nós enfermeiros precisamos estar atentos em relação a isso, os sinais vitais, peso, IMC, altura, enfim, determinadas situações que somente no presencial é possível estar verificando. Bom, aqui também nessa frase fala assim:
mas a assistência ao paciente deverá ocorrer sempre, presencial ou remotamente. Então, significa o quê? Que, de certa forma, você vai proporcionar um atendimento para o seu paciente, tanto no presencial como no online, via remoto. Por vezes, você pode ter o seu consultório físico, presencial ali, e também oferecer, como eu havia mencionado antes, uma consulta online. Ou você pode estar oferecendo orientações via determinadas plataformas online. Hoje a gente utiliza mais o WhatsApp, né? Mas temos aí também outros veículos, aplicativos que podem ser desenvolvidos para você poder estar se comunicando com o seu paciente, ele enviar uma mensagem, você responder, você ter ali uma base do que está acontecendo com o seu paciente. Bom, e aí, com isso, pessoal, de 1950, quando ocorreu aqui no Brasil um primeiro avanço, né, em relação à telesaúde, foi em 2011, olha só, com a portaria do Ministério da Saúde número 2546. Ela redefiniu e ampliou o programa de telesaúde do Brasil, criado em 2007. Opa, então, na verdade, a telesaúde, ela foi criada em 2007, olha só. Mas, de certa forma, a gente tem ali um avanço, uma redefinição, uma ampliação da telesaúde apenas em 2011. Então, para vocês perceberem que, ao longo dos anos, a telesaúde, ela foi avançando, de pouco em pouco, claro. À medida que a tecnologia também foi avançando, a telesaúde foi também levando os seus saltos. E, no caso, em 2011, passou a ser denominado Programa Nacional de Telesaúde Brasil Redes, ou, como conhecemos mais, Telesaúde Brasil Redes. Ok, esse serviço de telesaúde, pessoal, ele foi utilizado nos serviços públicos de saúde. Na época, em 2011, eu estava começando a minha graduação de enfermagem. Eu não sabia da existência da telesaúde. Vocês podem comentar, né, até na mentoria que vamos ter, se vocês já tinham ideia, nesse ano de 2011, sobre a telesaúde, se vocês já conheciam, ou esse termo de telesaúde vocês só foram conhecer depois da pandemia, né, como foi o meu caso. Então, para vocês terem uma noção, isso ainda não estava sendo difundido de forma ampla, né? Apesar de ter tido portarias, nós ainda não conhecíamos na sua totalidade. Então, indo para o próximo slide, vamos falar em relação, pessoal, aos desafios no teleatendimento. Vou chegar na dor que todo mundo tem e que eu também tive. Insegurança. Quando eu comecei os meus atendimentos em relação a consultório online, a teleenfermagem, eu tinha muita insegurança. A minha primeira paciente foi a minha mãe, clássico. Quem aí nunca atendeu a mãe? Quem ainda não atendeu, atendam, porque as nossas mães, elas fazem muitas críticas, e claro, críticas construtivas ali para que nós melhoremos, né? Bom, insegurança foi o primeiro ponto. E cá entre nós, eu não sabia nem por onde que ia a teleenfermagem, já tinha sido criada a resolução, regulamentado, né, que já já nós vamos ver, mas eu não sabia nem por onde que ia. Eu lia e parecia que eu não tinha lido. Então, isso aumentava ainda mais a minha insegurança como profissional. Será que realmente eu vou conseguir atender meu paciente? Será qual plataforma que eu utilizo? Será que eu vou atender ele pelo WhatsApp? Como foi no caso da minha mãe, né? O primeiro atendimento da minha mãe foi por videochamada no WhatsApp. Será que eu devo atendê-la pelo Zoom, pelo Google Meets ou por uma outra plataforma que eu conheço?
que seja mais fácil e também para o paciente? E aí? Todas essas questões aí envolvem os desafios no teleatendimento. Além disso, temos também, claro que não poderia faltar, a conexão de internet. Vocês devem estar aí, nossa, eu estou aqui no curso de teleenfermagem, quero me aprimorar, né? Quero atender meus pacientes via online. E envolve também essa questão de conexão de internet. E eu vou contar para vocês quantos e quantos pacientes eu já atendi e a conexão caiu. Quantos e quantos. Então, existe aquela humanização, a empatia e, principalmente, entender que conexão minha pode cair nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, ou a de vocês que estão assistindo essa aula, e inclusive atendendo um paciente, e aí? Por vezes, é uma realidade que temos que aceitar, né? É claro que mais à frente, nos módulos, vocês vão receber o módulo de boas práticas, e lá eu vou mencionar a necessidade de ter uma rede, né, Wi-Fi, de segurança potente, vamos dizer assim, com uma velocidade de certa forma, essa parte tecnológica aí, né, de rede é essencial, que ela não fique caindo sempre, porque imagina você marcar seu paciente, chegar no dia da consulta e a sua internet cair. Por vezes, acabamos tendo que, sim, remarcar a consulta, porque envolve também, pessoal, questão do tempo, às vezes pode estar chovendo, e aí a Wi-Fi nossa começa a cair demais, então a gente precisa remarcar aquele paciente, ou até mesmo ele, o local onde ele mora, também pode estar chovendo muito e tendo uma instabilidade na rede. Então, essas questões sempre vão estar presentes e nós deveremos estar sempre trabalhando isso, né, emocionalmente, psicologicamente, porque senão a gente acaba voltando para a estaca de insegurança. Será que realmente está a enfermagem para mim? Será que dá certo? Outra questão também que é uma dor imensa são as habilidades tecnológicas. Tem pessoas que têm mais facilidade. Eu, por exemplo, quando eu não sei mexer em alguma coisa, eu dou uma de abelhuda e tento mexer. Eu tento descobrir, vou no YouTube, assisto vídeos, demanda tempo, claro, mas eu busco sempre estar aprendendo. Sair da zona de conforto, pessoal, é importante. Então, a partir de hoje, vocês que estão nesse curso, lembrem sempre disso. Saiam da zona de conforto. Se vocês querem empreender na teleenfermagem, é importantíssimo vocês desenvolverem essas habilidades tecnológicas. Se não sabe fazer algo, se não sabe mexer em uma plataforma, tentem. Tentar não custa nada. Claro que você pode pedir ajuda. Vocês estão nesse curso querendo a minha ajuda e a da Nicole, que somos as fundadoras da Impera Saúde, proporcionando esse curso para vocês. Mas vocês também devem estar sempre tentando fazer, certo? Bom, e aí eu trouxe novamente o artigo do Bowser et al. 2020, que ele fez um estudo em que ele verificou que os enfermeiros, eles tinham esses desafios, eles tinham essa insegurança. Falaram também que envolvia a questão da conexão da internet, mas uma das principais dores deles era a questão de habilidades tecnológicas, principalmente enfermeiros que já estavam há um determinado tempo na profissão, certo? E que, de certa forma, para eles já estavam acostumados no atendimento presencial ao paciente, não no online. Então, por vezes, há esses desafios aí de você fazer essa transição de carreira para um teleatendimento, certo? Então, lendo aí o que foi colocado, o principal problema é o contato para passar a segurança ao paciente.
Então, além de você se sentir inseguro, se você está inseguro, como é que você vai conseguir passar a segurança do seu atendimento para o paciente? Pensem nisso. Então, é necessário vocês desenvolverem essa questão da segurança. E esse curso do ambulatório é para isso, pessoal. Vocês vão atender os próprios colegas aqui do curso para depois atender os pacientes reais. Então, vocês vão ter autonomia, vocês vão ter que desenvolver essa segurança, certo? E, claro, enfrentar, né, esses desafios do teleatendimento. Não só a insegurança, mas a questão de conexão de internet. Às vezes vocês vão estar fazendo a consulta com um colega ou com um paciente real, né? Vou falar assim, real, né? Não é um termo adequado, mas real. E aí, por vezes, vai cair a sua conexão, não quero que caia, ou a do paciente. Então, você espera alguns minutos. Eu, por exemplo, quando os meus pacientes caem, é muito difícil a minha cair, mas quando acontece do meu paciente cair a conexão, eu espero alguns minutos, mando mensagem no WhatsApp, pergunto se ele consegue retornar. Caso contrário, a gente remarca. Infelizmente, tem que acontecer isso, certo? Ok. Além disso, ó, vamos continuar aqui. Por isso, em teleatendimentos é de suma importância que exista grau de conhecimento para aplicar toda a teoria e, ao mesmo tempo, ter flexibilidade para passar a mesma segurança que é passada presencialmente. Então, vocês aí que já atuam no consultório presencial ou são profissionais ou de hospital, ou do ESF, ou do SAMU e querem fazer a transição de carreira para a teleenfermagem, vocês precisam ter isso em mente, pessoal. Vocês precisam passar a mesma segurança como se estivesse atendendo presencialmente. Porque senão o paciente ele vai ficar ali, nossa, eu não gostei desse atendimento. E aí? Ele nunca mais vai querer voltar com você. Então, sempre tem que ter essa preocupação, certo? Bom, eu trouxe aqui também sobre a pandemia de 2020. Isso daqui é muito importante enfatizar, porque em relação ao slide anterior, em que a gente mencionou que tem a portaria, né, de 2011, ela iniciou ali em 2007, depois teve ampliação em 2011, mas depois disso, e aí? E os avanços dessa telesaúde? Pacou. Claro que temos artigos em que muitos estudantes de enfermagem ou estudantes de outras profissões de saúde, eles fizeram investigações, né, sobre essa questão da telesaúde, desenvolveram programas, redes de apoio. Porém, a gente só foi realmente entender essa questão de telemedicina com a pandemia devido à questão do isolamento social. E as pessoas precisavam de atendimento. Elas precisavam o quê? De monitoramento, principalmente os pacientes com hipertensão, diabetes. Então, foi nesse momento que o boom aconteceu. A portaria do Ministério da Saúde número 467 autorizou a interação de profissional usuário à distância, opa, com medidas como o atendimento pré-clínico, um suporte assistencial, consultas, monitoramento diagnóstico. É claro que essa portaria ela foi principalmente voltada para os profissionais de medicina, atuando em telemedicina, certo? Mas ao longo também isso foi se tornando mais flexível ali, diante de outros conselhos das outras profissões de saúde e, claro, a enfermagem. O enfermeiro passou a se posicionar em relação à teleenfermagem. E com isso, pessoal, quais são as perspectivas atuais? Vamos lá. Com isso, o teleatendimento, ele foi adotado então como um caráter emergencial. Porém, em 2022, a portaria do Ministério da Saúde de 1348 dispôs sobre as ações e os serviços de telesaúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS.
Então, essa portaria, ó, pandemia 2020, só em 2022 que a gente teve uma portaria que flexibilizou ainda mais a questão da telesaúde. Por quê? A portaria que eu apresentei para vocês antes, ela foi mais como, justamente como colocado aqui, ela foi adotada mais para o caráter emergencial devido à pandemia. Depois que deu, né, uma estabilizada aí na questão do vírus, ocorreu a necessidade da criação de portarias que fizessem com que auxiliasse aí na questão da telesaúde, ok? E, claro, a intervenção do profissional de enfermagem. Então, como o Conselho Federal de Enfermagem, depois dessa portaria, ele se posicionou? Vamos descobrir? Fiquem atentos na próxima aula, pessoal, e aí vocês vão descobrir qual a resolução que o COFEN criou. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!